dessas viagens aí toda noite, tenho comprometido meus estudos. Eu preciso finalizar ali, terminando a faculdade bacharel em psicologia. Está bem comprometido, porque eu não estou conseguindo um tempo hábil, descansado para estudar. E comprometido com todas essas coisas está bem sacrificante. Então eu estou quase roendo a corda ali, e pedindo: Senhor, eu sou incapaz de enxergar um palmo à minha frente, é o Senhor que está. O Senhor é o nosso Deus. Então mostre, me ajude para que eu não venha tomar nenhuma decisão precipitada. Já tomei muitas decisões precipitadas e eu pago muito caro por isso. Acredito que os irmãos também, da mesma forma, decisões precipitadas custam um preço altíssimo. Louvo a Deus pela vida desses homens que estão aqui, mulheres que têm ajudado nesta obra, senão eu não conseguiria. Sem vocês, não teria como eu conseguir. Claro, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele precisou de 12 homens ajudando, auxiliando. Por que eu vou querer fazer sozinho? Negativo. Preciso de vocês. A igreja é um corpo, não é um membro, é um corpo. Somos membros de um corpo. Esse corpo é de Cristo. Todos são importantes. Você é importante, Adiel, você, Cristiano, todos. Esse problema é que a gente dá nome, já viu. Depois, por que você não falou o meu nome? É Camila. Senhor, muito obrigado pela vida dessas pessoas que o Senhor colocou para me ajudar a fazer a obra do Senhor, a dar continuidade, Senhor amado, nesta missão. Não é nem fazer a obra, porque a obra é sua. Nós somos cooperadores da obra do Senhor. É uma missão que o Senhor coloca diante de nós. E essa missão, Pai amado, ela tem seus dias árduos, seus dias difíceis. E esses homens têm me auxiliado, me ajudado a suportar e dar continuidade a Deus nesta missão. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos eles. E nesta noite, teu servo vai estar ministrando, e o Senhor venha abençoá-lo em nome de Jesus. Se eu sair um pouquinho antes, não se assuste, porque eu tenho um embarque agora ali em Balneário Camboriú e eu preciso sair um pouquinho antes, tá bom? Mas sejam bem-vindos, meus irmãos. Se eu puder cumprimentá-los depois, e a todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Vou só concluir aquilo que o pastor já pregou aqui. Fazer aquela conclusão expressiva. Eu louvo a Deus, porque em nenhum momento foi combinado que eu iria pregar a respeito desse texto. E ele vem aqui e faz todo aquele amassado, como ele falou. Então, eu louvo a Deus por isso. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto,
era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebentado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá na sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, e contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar. Nosso pastor já orou, que Deus venha esclarecer sobre as nossas vidas com respeito à sua palavra nesta noite. A cruz de Cristo é a maior expressão de amor já revelada em toda a humanidade. A cruz de Cristo é a mais eloquente, a maior expressão de amor dada por Deus a cada um de nós, como seus servos, como suas criaturas. Deus ama a cada um de nós. Ele não escreveu essas verdades em letras de fogo nas nuvens, como muitos talvez até gostariam de ver, mas ele escreve essas expressões ali na cruz do Calvário com letras de sangue. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo Jesus, seu único Filho, em nosso favor. A cruz de Cristo não foi simplesmente um acidente, como muitos pensam, mas é um apontamento de Deus desde a eternidade, desde a criação, para que hoje nós pudéssemos estar aqui diante dele. A expressão de amor dada e revelada ali na cruz. A Bíblia nos fala que ele foi morto, não somente naquele momento, mas desde a fundação do mundo. Desde o início de tudo, já estava determinado para que ele viesse morrer em favor de cada um de nós.
A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. E ele deixou a sua glória, o seu trono, e esvaziou-se de toda a sua grandeza e de toda a sua glória, tornando-se homem, servo, humilhando-se para que viesse a ser o propiciador do sacrifício maior, de estar ali fazendo por cada um de nós, esvaziando-se, deixando tudo o que ele tinha para ser perseguido, preso, açoitado, crucificado, cuspido, humilhado, receber açoites, sendo ele Deus, se fez homem, sendo ele Senhor, se fez servo, sendo ele santo, se fez pecado, sendo ele bendito, se fez maldição, sendo ele autor da vida, ele deu a sua própria vida em nosso favor. A pergunta é em si, nesta noite, quem levou Jesus à cruz? Quem foi que levou Cristo até aquela cruz? A morte de Cristo foi determinada por fatores não circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes assim o fizeram ou prenderam e levaram até a morte. Cristo não foi morto porque o sinédrio em si o sentenciou à morte de cruz. Cristo não foi morto porque Pilatos o entregou e o trocou para ser morto ali, fazendo a vontade do povo, se acovardando e fazendo assim a vontade que o povo quis. Jesus não foi morto simplesmente por fatores circunstanciais. Ele foi morto porque os nossos pecados o levaram à cruz. Ele foi morto porque havia uma necessidade de eu e você sermos alcançados por Ele. O texto de Isaías 53, versículo 4, versículo 5, versículo 8 e o versículo 12, nos diz exatamente isso. Foi os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. O que matou Jesus não foi os açoites, nem os soldados, nem o suplício que estava ali na cruz. Foi nós, foi os nossos pecados, foi os meus erros, foi a minha necessidade de estar pagando uma dívida que estava me condenando, me sentenciando à morte, e eu precisava pagar essa dívida, mas eu não tinha condição nenhuma de pagar, e Ele assim o fez por mim. Foi a expressão de amor de Deus, a maior, revelada ali na cruz, para que eu pudesse estar hoje diante dele, adorando e bendizendo o seu nome. De outra forma, não teria condições nenhuma de estar aqui, se Cristo não tivesse feito por mim. Quem levou Jesus à cruz? O Pai o levou à cruz. Jesus não foi à cruz porque a multidão gritava ensandecida para que viessem a crucificá-lo. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram porque tinham inveja daquilo que ele fazia ou da autoridade pela qual ele ensinava e pregava a respeito do reino de Deus. Ele foi morto porque a vontade de Deus, o Pai, foi maior. Foi Deus quem o levou à cruz. Foi o Pai
que o levou a ser sentenciado e ser pregado ali na cruz, morto e o seu sangue derramado para que eu e você tivéssemos o acesso a Ele. Um dos fatores foi que essa vontade de Deus era para que nós tivéssemos condição de nos aproximar dele, porque não tínhamos como nos aproximar de Deus de outra forma, só através do sacrifício, e o sacrifício de Cristo Jesus sendo eficaz para que eu e você pudéssemos ter acesso total a Deus. Hoje nós estamos aqui diante desse Deus grandioso, porque Jesus Cristo foi levado na cruz do Calvário. Quem levou Jesus à cruz, a Bíblia nos fala e nos relata a respeito disso, também foi a sua vontade. Ele se ofereceu voluntariamente para estar ali na cruz. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele voluntariamente se coloca ali na cruz, fazendo a vontade do Pai por causa dos nossos pecados. Que tipo de sofrimento ele suportou então a se colocar nesta condição? A Bíblia nos revela isso. Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual. O texto que nós lemos nos revela a respeito disso. O versículo 3 nos diz que seu sofrimento foi repulsivo ao vê-lo. Diz que os homens escondem o seu rosto ao olhar para Cristo. Seu sofrimento então foi repulsivo diante de tudo isso. Que nós precisamos entender que o seu sofrimento não produz compaixão nos outros. O versículo 3 também nos relata: e dele não fizeram caso algum. Dele não fizeram caso. Jesus suportou o sofrimento moral ao olharmos para o texto quando diz que ele foi homem de dores e que sabe o que é realmente padecer. Ele foi rejeitado, porque o texto nos diz que ele foi o mais rejeitado entre todos os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos religiosos de sua época, porque eles o chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador e até de endemoniado. A inveja era tão grande, tão cruel, que eles agiam dessa forma. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu e gritou: bendito é o nome daquele que vem, o nome do Senhor. A mesma multidão que o aplaudiu, empolgada, gritando e alegre pelos seus milagres, agora gritava: crucificam, crucificam. Essa mesma multidão, ele foi rejeitado por ela. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Podemos ver isso na pessoa de Herodes o Grande, que quis matá-lo. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas, quando o Sinédrio se junta e paga até para ter falsas testemunhas para acusá-lo de blasfemo e cuspir em seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos, quando o próprio Judas o traiu, quando Pedro o negou e quando os demais abandonaram ele, quando ele mais necessitava e mais precisava. Ele foi rejeitado
pelo próprio Deus, pelo seu Pai, quando estava ali na cruz, quando Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi rejeitado quando amamos mais o pecado, quando estamos vivendo, satisfazendo mais os desejos de nossa carne, sem olhar para Cristo Jesus. Apesar de toda essa rejeição, ainda nos dias de hoje, nós o rejeitamos quando queremos fazer a nossa vontade. Nós o rejeitamos quando nós o ultrajamos, deixando de lado tudo isso que nós temos conhecimento a respeito da sua palavra. Nós o rejeitamos quando nós muitas vezes só damos a Ele aquilo que sobra de nossas vidas. O tempo inteiro, nós ainda hoje rejeitamos a Cristo Jesus. Ele ainda está sendo rejeitado por muitos, quando no seu tempo que deveria adorá-lo verdadeiramente, o despreza. Ele também foi humilhado. O texto nos diz que de que os homens escondiam o rosto. Nós vemos na história revelada o sinédrio o humilhando, cuspindo no rosto de Jesus, os soldados humilhando, açoitando, fazendo o seu corpo sangrar, com fortes açoites recebido, castigado, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, furando a sua fronte, furando a sua face. Nós vemos Jesus sendo humilhado e ter que carregar uma cruz perante uma multidão em toda a Jerusalém, seguindo em frente para levar a sua cruz até ao Calvário, o monte, a morte, ali o esperava, o monte da caveira. Jesus foi humilhado quando clamou que estava com sede e lhe ofereceram uma esponja com vinagre. Jesus ensina, ele, além de suportar tudo isso, para agravar a sua tortura, para agravar o seu sofrimento, ele assim o prova e o rejeita. Aquela esponja é com vinagre. Além do sofrimento moral e espiritual, Jesus suportou o sofrimento físico. O texto, o versículo de número 2, diz que nele não havia beleza alguma, ele não tinha aparência e nem formosura. A nossa feiura moral estava sobre Cristo Jesus naquele momento. Sobre ele estava a nossa decadência, a nossa aparência, que não tinha sequer nenhuma formosura. Todos nós, horrendos de pecado, feios, estávamos ali sendo lançado sobre ele. O seu rosto ficou desfigurado e ele foi feito pecado e maldição por cada um de nós. Seu corpo foi ferido, ele ficou ensanguentado, corpo rasgado, seu corpo cheio de hematomas, cheio de chagas, de cortes, e toda a nossa tragédia foi lançada sobre aquele ser, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, sendo colocado ali, diante de todos, sofrendo um sofrimento terrível fisicamente. Torturas cruéis estavam sobre ele.
O texto de Isaías nos declara: ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisadura, e ele foi moído e enfermou por causa de cada um de nós. O texto é muito claro quando fala dessas crueldades colocadas ali sobre a vida de Jesus. Agora, já machucado pelos açoites, levado ali no seu corpo, em seu rosto, sendo ensanguentado pelos espinhos que o furaram, que o traspassaram a sua face, ele agora caminha em direção ao ato sacrificial para ser crucificado ali naquele monte chamado Calvário. Humilhação, tortura, e agora nós vemos Jesus erguido naquela cruz. Suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados. Foram 6 horas de vergonha, agonia e sofrimento pendurado naquela cruz. Ali suspenso entre a terra e o céu, sofreu sede, sofreu dor, vergonha, humilhação e abandono. O próprio universo entrou em convulsão. O texto diz que houve trevas sobre a face da terra. O momento em que Jesus estava definhando, morrendo, a natureza em si se manifestou. Isaías 53, versículo 5, diz que Jesus foi ferido. Ferimentos, de acordo com a definição de um cirurgião, pode ser classificado por suas características lógicas: contusão, laceração, penetração, perfuração e incisão foram feitos ali em Cristo Jesus. A contusão é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Ela é ferida resultante de um golpe com vara, como profetizado pelo profeta Miqueias no capítulo 5, versículo 1. Ele diz nesse texto: feriram com vara a face ao juiz de Israel. Ele foi ferido por contusões. Laceração é um ferimento produzido por um instrumento que rasga. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites, e estes tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. Os chicotes eram preparados para rasgarem a carne daqueles ao que eram severamente açoitados. Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Seu corpo foi todo lacerado e sua carne foi rasgada, diz a história bíblica. Na penetração, trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo, e esse ferimento foi causado pela coroa de espinho que fez sangrar a sua cabeça. João capítulo 19, versículo 2 diz: tomaram o caniço e davam-lhe com ele em sua cabeça. Dessa forma, nós entendemos e vemos o grande grau de sofrimento passado por Jesus. Nesse sentido, nós podemos ver como Jesus reagiu diante de tão grande sofrimento.
Pelo menos 3 coisas nós podemos destacar aqui. Ele se entregou como sacrifício. Ele não abriu a sua boca para pedir vingança àqueles a qual estavam sendo seus algozes. Ele intercedeu por eles, ao invés de pedir vingança. Essas 3 coisas nós podemos ver a respeito da reação de Jesus diante de tão grande sofrimento. Ele se entregando ao sacrifício, a morte de Cristo foi substitutiva, ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que devíamos ter suportado aqueles açoites, aquela vergonha, todo aquele sofrimento, mas ele estava ali em nosso lugar. Nós deveríamos ter carregado aquela cruz perante toda aquela multidão, mas foi ele quem o carregou, foi ele quem o tomou em nosso lugar, foi por nossa causa. Ele se entregou como sacrifício por cada um de nós. Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? Ele não tinha pecado, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. No versículo 9 nós podemos ver isso. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus se entrega como sacrifício real. Ele, como Cordeiro, foi levado para o matadouro, diz o texto bíblico. Ele não abriu a sua boca, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, diz o versículo 7. Ele se entregou, ele voluntariamente foi levado à cruz. Não se rebelou ao ser preso, julgado, espancado, pregado ali na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro, mas como um cordeiro duro perante os seus tosqueadores. Ele intercedeu pelos seus algozes. Ele sobre si levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu, diz o versículo 12. Em vez de vingar-se, de falar impropérios e desejar algo de mal para aqueles que estavam ali, lhe machucando, lhe ferindo, Jesus intercedeu por eles, ministrando o seu amor e o seu perdão. Ele intercedeu e atenuou a culpa a eles, dizendo para que Deus não tomasse, porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Foi essa a reação de Jesus diante de tão grande sofrimento. A penosa cruz leva a gloriosa recompensa. Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Podemos dizer que ele matou a morte. E a morte agora não tem a última palavra, porque ele toma para si. A Bíblia diz que tragada foi a morte, engolida foi a morte pela vitória de Cristo ali na cruz do Calvário. É o que nós estamos fazendo no dia de hoje, celebrando a vitória de Cristo ali na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor. Esta igreja em si celebra a vitória de Cristo. Foi por causa de cada um de nós que ele foi levado ali na cruz, mas recebe a recompensa pela vitória sobre
a morte. Ele a venceu. Jesus remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele tirou-nos da maldição, da escravidão, de um império de trevas, das potestades de Satanás, das mãos do inimigo. Agora, não mais com um jugo de pecado sobre as nossas vidas, mas agora somos livres e filhos de Deus para a glória dele. Somos movidos por essa ação de Jesus, remiu a cada um de nós por toda essa atividade demonstrada ali na cruz do Calvário. Ele nos deu a condição de nos tornarmos filhos de Deus, não mais criaturas, mas agora filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Jesus chama um povo para si. A recompensa de Jesus é eu. A recompensa de Jesus é você que está aqui nesta noite. A recompensa de Cristo por tudo o que Ele padeceu ali na cruz é ver você se entregando totalmente a Ele, se arrependendo dos seus pecados. A vitória de Cristo é olhar para a sua igreja e ver a igreja interessada cada vez mais em seguir em frente rumo ao céu, abandonando o mundo, deixando o mundo de lado, remando contra a maré, literalmente, o mundo indo numa direção e você indo ao contrário do que o mundo está querendo. Essa é a vitória de Cristo Jesus. Ele chamou para si um povo, para que esse povo viesse a ser o povo de Deus, a noiva de Cristo. Nós podemos entender que a minha conversão, a sua conversão nesta noite, rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, mas entender o seu sacrifício é glorificá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. É entender que Ele amou a cada um de nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus, receber a graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Eu posso trazer aos irmãos que foi eu que levei a Cristo Jesus à cruz do Calvário, foi eu que fez o suportar todos esses sofrimentos declarados aqui. Posso dizer que foi eu que fiz com que Cristo Jesus reagisse daquela forma, como uma ovelha muda, calada perante os seus tosqueadores. Mas foi Deus quem o glorificou. Foi Deus quem deu a recompensa gloriosa quando o ressuscitou de entre os mortos. Foi Deus quem deu a vitória maior quando ele foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu de entre os mortos. Se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso teria sido em vão. Mas Deus o ressuscitou, dando vitória a ele. Hoje somos constrangidos diante dele, por entendermos que a cruz de Cristo é essa maior expressão de amor. Eu finalizo, irmãos, com essa conclusão dizendo: hoje o Pai quer que eu e você venhamos perante Cristo Jesus, para a alegria dele, para celebrar com ele, para festejar com ele, buscando cada dia a santidade de um viver diferenciado.
um viver diferente do mundo, não acompanhando o que o mundo quer, mas sendo diferencial para a glória de Deus. Então, quando o mundo está dizendo para nós irmos para um rumo, Cristo Jesus está dizendo: olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para o alto. Estamos caminhando rumo ao céu. Não vai ser fácil, não tem sido fácil, mas Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou, Ele nos fez vitoriosos e nós somos felizes. A Bíblia nos relata isso e diz que nós somos o povo mais feliz desta terra, porque Ele nos amou. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé, nossas mãos do Senhor. Essa é a nossa missão, pegar a palavra de Deus, ela é simples, não complicada, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja, pregar o Evangelho. Senhor, nós te louvamos por tudo, nós te agradecemos. Esse culto é voltado exclusivamente para o Senhor. Nós podemos dizer que desfrutamos desta rica bênção de estarmos aqui, compartilharmos as bênçãos do Senhor, de termos esta riqueza que é a palavra do Senhor, carregada nos nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos andar no caminho que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Como o salmista escreve: lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra a luz para o nosso caminho. Sem ela é impossível o homem viver nesta terra, pois é a luz do Senhor que tem iluminado o nosso caminho. Há trevas neste mundo, trevas que têm cegado vidas, pessoas têm andado acorrentados pelos pecados deste mundo. Mas através de Cristo Jesus nós somos libertos. Vencemos a morte, vencemos o pecado que tanto nos rodeia e conseguimos ver que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Pois o Senhor mesmo afirma-nos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém pode ir até Deus, se não for através de Cristo Jesus. Que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor de nossa vida, e sem Jesus nós não somos nada. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos aqui compartilhando das maravilhas do teu reino, e no futuro, em breve, estaremos naquele grande dia ceando com o Senhor, pois há uma promessa do Senhor. E o Senhor, naquele dia, na sua ascensão aos céus, o Senhor disse para os seus seguidores: eu vou, na casa do meu Pai há muitas moradas, depois eu voltarei e buscarei vocês. Nesse dia estaremos juntos, Senhor. E até lá, Pai amado, nós agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado diariamente. Louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente esta noite, mas para todo sempre. Que todo abençoado diga amém. Amém.